Olá pessoal, veterano Voz Ativa. Já faz alguns dias eu prometi que eu ia fazer alguns cálculos estatísticos em relação a assuntos de reajuste, possível reajuste de 5%, liberação de verba, etc. E hoje eu vou começar a cumprir isso aí, eu vou mostrar a primeira parte desse trabalho. Tá? O que eu vou mostrar aqui hoje tem o objetivo de tentar verificar se a verba liberada pela Lei 14.336 ela seria suficiente para conceder o reajuste de 5% para a família militar. Tá? Para falar sobre esse assunto, mostrar como é que eu fiz os cálculos, as conclusões que eu cheguei, os resultados que eu tive, nós vamos primeiro fazer uma contextualização, como sempre, e aí depois eu vou mostrar para vocês de onde vêm os dados, de onde vieram os dados que eu utilizei. Tá? Vou mostrar a planilha dos cálculos para explicar para vocês como que eu fiz os cálculos. Tá? Vamos obter alguns resultados. Tá? E com base nesses resultados a gente vai tentar chegar a algumas conclusões. Tá? Depois dessas conclusões, vamos para sessões de recados, observações, etc. Tá? Contextualização. Para contextualizar esse assunto, eu vou relembrar aqui alguns assuntos que tiveram em evidência há algum tempo atrás. Tá? Primeiro foi aquela questão do reajuste de 5%, a intenção do governo, foi noticiado. Tá? Depois veio o questionamento se militares estariam incluídos, aí tem aquela questão de que não são mais servidores públicos, não sei o quê. Depois teve site aí que afirmou que haveria o reajuste de 5% e que os militares estariam incluídos. Porém, a gente não tem essa certeza, na verdade. Até agora, nenhum tipo de medida provisória ou projeto de lei versando sobre esse assunto existe. Tá? Foi apresentado ou foi editado. Tá? Inclusive, eu conferi isso faz pouco tempo. Tá? Que nós temos mesmo só as notícias, né? O bisural sobre a intenção do governo dar esses 5% de reajuste, sendo que alguns sites afirmam que os militares estão incluídos. E no meio desse assunto aí também do reajuste de 5%, tem a questão do PLN 1 de 2022, que é esse aqui, tá na página do Congresso Nacional, na página da Câmara, tá? Vai ficar na descrição. Tá? O objetivo dele era liberar um crédito suplementar inicialmente de 1 bilhão e 700 milhões para diversos órgãos do governo, entre eles o Ministério da Defesa. Tá? Esse projeto aqui ele foi aprovado e sancionado na Lei 14.336, publicado no Diário Oficial de 12/5. Tá? Tem aqui essa página aqui da imprensa nacional, mas ela mostra aqui uma tabela com os valores, mas é uma imagem, então é difícil você encontrar as coisas aqui, porque não dá para fazer busca textual. Então também vou deixar aqui esse link da página do Diário Oficial da União, que dá para ver, né, os valores, né, que para cada órgão e tal. Na página 32 e 33 tem o Ministério da Defesa. Tá? Aqui é o Ministério da Defesa. Tá? E tem o Comando Aeronáutica, tem o valor para o Comando Aeronáutica, tem ativos, tudo detalhadinho, ativos. E na página seguinte tem Comando do Exército, Comando da Marinha, do mesmo jeito. Tá? Sobre esse assunto aqui do PLN 1 de 2022 e a Lei 14.336, eu fiz outros vídeos, tá? Também o canal do Dr. Augusto Leitão falou bastante sobre esse assunto, mas mais adiante eu vou deixar aí mostrar para vocês e deixar os links na descrição para o pessoal que quiser ver. Tá? Vamos aqui às fontes de dados, tá? Que eu utilizei para fazer os cálculos. Tá? Os primeiros dados são os próprios valores descritos ali na Lei 14.336, tá? E outros dados também são provenientes de relatórios que são publicados periodicamente pelas três forças. Tá? Tem aqui, por exemplo, a página da Marinha, do Exército. Tá? Essa do Exército de vez em quando muda, às vezes a gente tem que buscar, mas acaba encontrando no Google. E da Aeronáutica. Eu vou deixar esses links também para quem quiser ver. Tá? Eles emitem diversos relatórios por imposição de regras do governo. Tá? E eu vou mostrar aqui para vocês como é que são esses relatórios, como é que são essas tabelas. Por exemplo, que nós vamos usar aqui anexo 1, quantitativo físico do pessoal, e anexo 2, remuneração por posto ou graduação. Tá? Só para vocês entenderem como é que é.
a primeira tabela, quantitativo físico de pessoal, é essa aqui da Marinha, que eu já deixei aberta. Ela tem o que aqui? Por cada posto ou graduação, eu tenho quantitativo de ativos. Aqui no caso da Marinha tem os cargos ocupados. Em alguns casos tem os de carreira e os temporários separados. Tá? Mas o importante aqui é a gente vai usar o total. Os cargos vagos aqui, né? Não é o caso, tá? Inativos tem os veteranos, reservas e reformados e instituidor de pensão. O que é instituidor de pensão? Ele dá o número de pensões que foram instituídas. Por exemplo, 405 aqui são o número de pensões de oficial general de 4 estrelas que foram instituídas. Não importa se são oficiais generais de 4 estrelas mesmo ou 3 estrelas com posto acima, 2 estrelas com posto acima, mas 405 pensões foram instituídas. Tá? Não é o número de pensionistas. O número de pensionistas está aqui, tá? Porque algumas pensões são rateadas e outras o pensionista recebe integral. Então, de 405 pensões, há 551 pensionistas, mas nós vamos usar esse valor aqui. Na verdade, o somatório, né, que vamos nos cálculos, é o somatório de veteranos com número de pensões, né, que são chamadas de pensões tronco. Tá? São esses totais que nós vamos usar aqui. A outra tabela que vai ser usada, tá? Os dados vão ser usados, é essa de remunerações médias. Tá? Então, tem para cada posto ou graduação, tem aqui o valor médio do soldo e de cada adicional daquele posto ou graduação. Isso aqui, cada força tem a sua tabela. Tá? Mas nós vamos usar aqui nos cálculos o valor médio do total da remuneração. Tá? Por exemplo, 34.418 aqui é o valor médio da remuneração do oficial general de 4 estrelas. Tá? Essa tabela aqui, ela só existe para ativos, tanto que aqui não tem o marechal do ar e tal. Tá? Mas nós vamos usar esses valores mesmo, porque eles costumam ser valores próximos, apesar de que a Lei 13.154, como sabemos, criou algumas divergências aí, né, ultimamente, mas no geral esses valores são bem próximos, então a discrepância que dá não é muito grande, não é muito representativa, tá bom? Agora vamos dar uma olhada na planilha de cálculos que eu montei para explicar para vocês como é que funciona essa planilha, para vocês entenderem como eu cheguei aos resultados, né, a partir dos quais eu vou ter algumas conclusões. Tá? A planilha é simples. Tá? Tem aqui postos ou graduações, aí como eu falei para vocês aqui, o quantitativo de ativos e veteranos e pensionistas, tá? Uma coluna para cada. Tá? Aquela de remunerações médias, que eu vou usar para os dois casos. Tá? E alguns valores aqui tinham algumas discrepâncias e tal, como por exemplo o valor da remuneração média do 4 estrelas, que eu fiz uma proporção, né, para chegar ao valor médio do marechal do ar, assim e tal, por diante, né? Aí eu tive que fazer algumas estatísticas aqui a mais, mas isso aí, nada disso representa discrepância muito grande. E com base nesses valores eu chego ao quantitativo, tá, de dinheiro que seria necessário para os 5%. Tá? Lembrando que esses rendimentos aqui são mensais. Tá? Isso aqui é o rendimento médio mensal. Como a gente viu lá, 34.418 é a remuneração média mensal do 4 estrelas da Marinha. Aí tem aqui 37 mil seria do 4 estrelas do Exército e assim por diante. Certo? Então eu simplesmente multiplico o número de militares, tá, daquele posto ou graduação pela remuneração média, certo? E calculo 5% em cima disso. Pode ver aqui, ó, a fórmula está aqui, pequenininho, tá? Mas basicamente isso vezes 5% eu chego a isso aqui. Ou seja, o dinheiro para pagar a remuneração atual já existe, já foi destinada desde a lei orçamentária que foi sancionada no ano passado e tudo mais. Mas para dar esse reajuste de 5% por mês, precisaria de quanto a mais aqui, no caso de ativos de oficiais 4 estrelas da Marinha. Seria esse valor aqui. Inativos, seria esse valor aqui. E assim por diante para cada força, para cada posto ou graduação. E aí eu posso calcular o valor total necessário, né, para ativos, né, para veteranos e pensionistas, tá? E para cada força.
tá? Tem aqui todos os valores já calculados na planilha, tá? Aqui aparece bem tênue aqui, tá? Mas aqui dá para ver onde é que o mouse está se mexendo, tá? E aí a gente, com base nesses resultados aqui, confrontando com os valores que vêm lá da Lei 14.336, a gente vai tentar chegar a alguns resultados, vamos chegar a alguns resultados e tentar chegar a algumas conclusões, tá? Então, vamos ao que está todo mundo querendo ver, tá? Que são os resultados, tá? Acho que está todo mundo esperando esse momento aqui, que resultados que nós obtivemos, tá? Como nós vemos aqui, né, vamos trabalhar principalmente com os totais, aqui no caso aqui, por exemplo, ativos da Marinha. Quanto que precisaria por mês para pagar esses 5% a mais para a Marinha? Aí tem aqui o valor, 28 milhões, quase 28 milhões e meio, certo? E para inativos, 54 milhões, né, 54 milhões e meio. E assim por diante também, para o Exército, ativos e inativos, que são veteranos e pensionistas, tá? E aeronáutica, tá? E aí a gente faz o confronto aqui com o valor das verbas que estão lá na 14.336. Tudo separadinho, inativos, ativos, estão lá. Né? Então o que eu fiz aqui? Eu dividi esse valor, tá, da verba pelo valor necessário para dar os 5%, para conceder os 5%, certo? Esse valor mensal. Então aquela verba liberada seria suficiente para quantos meses? Aqui, por exemplo, no caso da Marinha, 6 meses e um pouquinho. Certo? Mas no caso dos inativos seria 1 mês e meio. Aqui no caso do Exército, nós temos aqui, no caso do ativo, menos de 2 meses. No caso dos inativos, pouco mais de 1 mês. Tá? E no caso da FAB, aqui deu um valor bem alto aqui. Seria suficiente para 16 meses. Ou seja, mais de um ano. Daria para bancar mais, o valor destinado para a FAB daria para bancar mais de um ano de reajuste para os ativos da aeronáutica. E para inativos, menos de 2, tá? Então a gente pode ver que não tem uma proporcionalidade de valores, certo? Então eu fiz assim, como não tem essa proporcionalidade, o que eu fiz? Eu fiz um outro cálculo em que eu juntei ativos com inativos, ainda dentro de cada força. Também também somei as verbas e fiz o mesmo cálculo de meses. Para a Marinha deu 3 meses, esse valor que está aqui, tá? Para o Exército deu 1 mês e meio, tá? O valor que está aqui. E para a FAB deu 7 meses. Tá? Ainda assim, nós não temos assim, uma proporcionalidade. Para cada força, parece que... Porque para a FAB tem dinheiro para mais tempo. Né? Então, eu fiz aqui um total geral também, em que eu somei tudo de todas as forças. Então, coloquei no âmbito MD. Certo? Então, seria 305 milhões por mês necessário para dar os 5%. E com a verba daqueles 968 milhões, quase 1 bilhão, né, que foi bastante falado aí no nosso meio, né, que foi liberado pelo Ministério da Defesa, daria para bancar 3 meses. Né? Ou seja, se esse ajuste fosse concedido a partir do meio do ano, não chegaria ao final do ano. Então, realmente ainda tem alguma coisa aí no ar, né, que a gente vai tentar entender. Tá? Com base nesses resultados que a gente acabou de ver, vamos tentar chegar a algumas conclusões. Tá? E eu quero lembrar, como sempre eu faço, que são conclusões minhas, tá? São coisas que eu pensei, cada um pode pensar outra coisa, chegar a outras conclusões também. Tá? As conclusões que eu cheguei é o seguinte: primeiro, né, tá óbvio ali, não há proporcionalidade, então para mim parece que esse dinheiro não tem muito a ver com os 5%. Tá? Com esse possível reajuste de 100%, por causa dessa falta de proporcionalidade, a menos que esse dinheiro seja realmente um complemento para uma outra verba que já existe, tá? E aí, como a gente não tem esses dados, a gente não tem como fazer outros cálculos e chegar a outras conclusões, tá? Mas ainda assim, eu continuo achando que esse dinheiro, o destino dele talvez seja para suprir uma necessidade de adicional de verba, tá? Por causa dos cursos que foram criados em 2019. Tá? Se a gente observar aqui umas proporções, tá? Aqui a gente pegar essas assim, inativos, tudo separado, ativos e inativos de cada força. Tá? A gente vai ver que para a FAB,
tem uma destinação maior para ativos, certo? E para inativos bem pouco. E depois vem a Marinha, com uma destinação, né, assim, proporcionalmente grande, tá? Para ativos, e para inativos nem tanto. E para o Exército, as duas são mais baixas. Por que pode estar acontecendo isso? Por que eu acho que pode estar acontecendo aqui? O Exército não criou curso nenhum, assim, por causa da Lei 13954, tá? Já tinha o Chacal, tá? Já vinha em funcionamento, então as previsões que eles tinham que fazer já vinham em andamento. Já a FAB criou o SEAG, tá? E no caso da FAB, ela praticamente permitiu que todos os subs fizessem o SEAG, tá? Então o montante de militares foi bem maior que fez o curso, tá? A Marinha também criou um curso, porém ela foi mais criteriosa, tanto que o pessoal reclamou que a Marinha estabeleceu critérios absurdos para o pessoal poder fazer o curso, não sei o quê, o pessoal até começou a entrar na justiça, mas talvez a Marinha tenha cortado muita gente e por isso a proporção da destinação da Marinha foi um pouco menor que da FAB, porém maior que do Exército, que não criou nada, né? E em relação a dessa destinação para inativos, que para todas as três forças são baixas, creio que isso possa ser em relação a militares que fizeram os cursos e logo depois já foram para a reserva. Então esses militares, eles, né, tinha a previsão deles irem para a reserva só com aperfeiçoamento, no caso da FAB ou da Marinha, mas eles conseguiram fazer o curso e foram com altos estudos. Então agora a conta está chegando. No caso do Exército é bem baixinha porque, né, assim, não houve casos de discrepância. O Exército até criou um curso de altos estudos 2, tá? Mas ele já vinha com essa previsão desde 2018 até antes, então a situação ficou mais controlada. Mas no caso da FAB e da Marinha, né, saiu um pouco do controle, então teve uma necessidade maior de verba adicional. E também é possível que esse dinheiro aqui de inativos seja referente a algumas ações na justiça em que a justiça determinou pagar os altos estudos para alguns militares. Mas isso aí, esse montante é bem pequeno, não deve fazer muita diferença não, tá? Bom, são essas as conclusões que eu chego nesse momento com base nesses resultados que eu obtive a partir desses dados que eu mostrei, tá? Bom, agora vamos aqui a alguns recados, algumas observações, algumas recomendações e tal, né? Para a gente fechar aqui o vídeo, tá? Primeiro, em relação a recomendações, tá? Eu vou mostrar aqui os vídeos que eu comentei no começo, tá? Os vídeos que eu fiz aqui do PLN 1 de 2022, tá? Depois eu falei mais um pouco no outro vídeo, vai tudo aparecer nos cards, vai estar na descrição, da Lei 14336. E aqui no canal do Dr. Augusto Leitão ele abordou bastante esse assunto. Vou deixar na descrição também, né? Então, mas se vocês olharem aqui, tem vários vídeos falando sobre reajuste, tá? Reajuste de 5%. Tem também da Lei 14336. É só dar uma procurada aqui, ó, Lei 14336, tá? Lei 14336 de novo, tá? Tem do PLN 1 de 2022, ele também falou sobre esse PLN, tá? Reajuste aqui de novo, tá? 5% de aumento. E por aí vai. Então é só dar uma olhada, deixo aqui como recomendação, tá? E o outro recado que eu tenho para dar para vocês é que o próximo, já vou deixar aqui mais ou menos prometido, só não prometo quando, como sempre, tá? O próximo cálculo que eu vou fazer é se essa verba da Lei 14336 seria suficiente para corrigir a lacuna. Alguns colegas mais otimistas estão achando que talvez seja isso a pretensão do governo com essa verba aí, né? Vamos ver, tomara que sim, né? Seria uma boa, tá? Porque o pessoal foi prejudicado com a lacuna, tá? Mas vamos ver, né? De qualquer forma, 5% ou questão da lacuna, o que vier é bom, tá? Enfim, pessoal, aqui para terminar, eu peço desculpas se eu, pelos resultados, pelas conclusões que eu tive, não foi exatamente o que vocês queriam ouvir, né? De repente o pessoal queria ouvir, essa verba é suficiente para arcar com um reajuste até o final do ano e a partir do ano que vem a próxima lei orçamentária já vai destinar a verba e tal, não sei o quê. Mas
pelo que a gente viu ali, não parece ser bem assim, tá? Mas eu quero que todos se lembrem, são estatísticas, são cálculos que eu fiz, né? Rápidos, cálculos rápidos até. Pode ser que não seja nada disso, a gente tem que esperar para ver o que vai vir por aí, tá? E fora isso, né? Quero agradecer mais uma vez o carinho de todos, a atenção, por vocês me acompanharem aqui. E um bom final de semana para todos e valeu!